Bom dia, rapaziada. Nessa videoaula eu vou corrigir com vocês a questão número 3. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o exercício e entender o que se passa dentro dessa empresa, dessa situação. A LLC Motores, a gente já sabe que é uma empresa de fabricação de motores, recebeu recentemente R$ 900 mil em pedido de 3 tipos de motores. Então eu já sei que eu estou falando de uma empresa que trabalha com motores e essa empresa ela produz 3 tipos de motores. Cada motor necessita de um determinado número de horas de trabalho no setor da montagem e no acabamento. Essa visão você já pode ter aqui dentro da tabela, já consegue bater o olho e verificar isso. A LCL também pode terceirizar parte de sua produção. Como o pedido dentro da empresa foi muito grande, o que ela não conseguir produzir lá dentro, ela terceiriza, mais vantagem do que comprar novas máquinas ou contratar novos funcionários. Aí ele coloca essa tabela. A pergunta é, leia atentamente a situação acima e responda. Quem decide? Pessoal, a pergunta aqui é bem simples. Quem decide sempre vai ser o engenheiro de produção ou administrador de produção, o tomador de decisão dentro da empresa. É esse cara que vai tomar qualquer decisão referente a essa encomenda de 900 mil, referente a 3 tipos de motores diferentes. Pois bem, pessoal, agora a pergunta é, quem decide é quem toma as decisões, mas que decisões que essa pessoa tem que tomar? Quando você lê o exercício, quando você lê o problema, fica claro que a gente está falando de uma encomenda referente a um valor de 900 mil em pedidos de 3 tipos diferentes de motor. Nesses pedidos de motores, parte eu faço dentro da firma e parte eu vou terceirizar. Então, o que a pessoa vai decidir? Ela vai decidir a quantidade de motores que devem ser produzidos dentro da empresa e a quantidade de motores que vai ter que ser o quê? Terceirizados. Ah, mas ela decide isso com qual objetivo? Ela decide isso para conseguir maximizar o lucro e minimizar os gastos que ela vai ter dentro da empresa. Então, mais ou menos a historiazinha desse administrador se baseia em cima dessas informações. E é nesse campo, pessoal, que entra uma coisa que eu falo muito para vocês, que é o que é uma variável de decisão. Então, variável de decisão é uma letrinha do alfabeto que eu utilizo para representar aquilo que eu quero decidir. O que eu quero decidir é a quantidade dos motores que devem ser fabricados. Então, eu vou chamar de F1 ou M1. Então, eu venho aqui, escolho uma letra do alfabeto e chamo M1, por exemplo. O que vai ser o M1? A quantidade de motores que devem ser fabricados. Só que é importante que você observe que a gente não vai só fabricar o motor M1. Pode acontecer que dentro dessa empresa não seja vantajoso fabricar todos. Saia mais barato terceirizar partes desses motores. E aí eu vou escolher uma outra letrinha do alfabeto, como por exemplo, vou chamar de T1 e vou chamar de quantidade de motores que devem ser terceirizadas a fim de maximizar o meu lucro e minimizar os meus gastos. Então vamos lá. Só que a empresa, ela não quer só fabricar ou terceirizar motores do tipo 1. Ela quer também fabricar, então vou chamar de M2, e vou chamar que seria a quantidade de motores que devem ser fabricados. De qual tipo que eu tenho a minha encomenda? Do tipo 2, então fabricados do tipo 2. E tem o nosso M3, que vai ser a quantidade de motores que devem ser fabricados do tipo 3. Tá aí. Só que pode acontecer também de ser muito vantajoso para a empresa ela terceirizar parte dessa produção. Então eu chamo de T2, a quantidade de motores que devem ser terceirizados do tipo 2. E o nosso T3, como são 3 tipos de motores, quantidade de motores que devem ser terceirizados do tipo 3. É importante que a gente escreva cada uma dessas descrições indicando o que representa cada uma dessas letras aqui. E para que essa pessoa decide? Pessoal, eu até escrevi aqui para ficar bem claro.
o administrador da empresa ele precisa maximizar os lucros, ou seja, minimizar esses custos. É dentro desse campo de decisão que a gente coloca a nossa função objetivo. A função objetivo, nesse caso, nessa situação problema, ela está relacionada com o financeiro, ela está relacionada com o dinheiro. Agora, como que eu vou saber, professor, se essa função objetivo é referente a maximizar o lucro ou minimizar o custo? Eu vou observar lá na tabela, lá em cima, olha aqui comigo, nessa tabela, você verifique que na parte de dinheiro, onde tem o monetário, que aqui em cima é tudo referente, ó, primeira coluna, primeira linha, unidades. A segunda linha é hora por unidade, a terceira também. Aonde eu tenho dinheiro? Nessa linha, custo de produção e na parte terceirizado. O motor número 1, modelo 1, para produzir dentro da fábrica, sai 50, para terceirizar, 65. Então, é aqui que vai utilizar a nossa função objetivo, sempre onde tem a parte do dinheiro relacionada. Como aqui foi dado custo de produção, a função desse operador é reduzir o custo, é minimizar os custos. Então, aqui eu vou criar uma função objetivo com o intuito de minimizar os gastos. Então, vamos lá. Primeira parte. Eu não sei qual é a quantidade de motores M1 que eu faço dentro dessa empresa. Então, vou colocar aqui, eu não sei qual que é. Mas cada um que eu fazer dentro da empresa, repara comigo, que eu vou ter um custo de R$50. Então, vamos colocar os 50 aqui, vezes 50. Mais. Só que eu não preciso necessariamente só produzir M1. Às vezes é vantajoso também, mesmo sendo um pouco mais caro, mas vamos supor que a empresa não consegue fabricar todos aqui dentro, ela vai pegar uma quantidade e vai terceirizar. Então, para essa quantidade, cada um terceirizado é R$65. Eu não sei a quantidade que eu vou terceirizar, mas eu chamei pela letra de T1. E cada um fica R$65. Esse mesmo raciocínio você vai utilizar para M2, M3, T2 e T3. Então, repare que para cada M2 feito dentro da empresa, para cada M2, ele tem um custo de R$90. E, para terceirizar o M2, se você vai lá e olha na tabela, você vai verificar que é R$92. Só que a empresa também precisa entregar uma quantidade referente ao motor do tipo 3. Para cada motor do tipo 3 feito dentro da empresa, R$120. E para cada motor terceirizado do tipo 3, 140. E repara que, como eu quero minimizar os custos, eu fui observar lá dentro qual era o custo para fabricar e para terceirizar. Vamos agora aqui para a última parte do exercício. Vamos fazer as restrições. Está escrito aqui, ó. Atenção! Nas restrições, utilize as informações dadas. Já utilizei o custo da produção e a parte do terceirizado. Falta utilizar, então, demanda, montagem e acabamento. É difícil? Não. Vamos fazer as restrições para montagem. Motor tipo 1. 1 hora para montar cada unidade. Eu não sei quantos motores do tipo 1 eu vou fazer, mas eu sei que para cada um eu demoro 1 hora, vezes 1. Mais. Só que eu não estou fazendo só o motor tipo 1, eu não estou montando só ele. Dentro da empresa eu também monto o motor tipo 2, que eu demoro 2 horas por cada unidade. Não sabemos a quantidade do motor tipo 2, mas para cada um, 2 horas. Mais. E o motor tipo 3 é o que demora menos tempo para ser fabricado. A montagem dele demora meia hora. Então, meia hora, 0,5, vezes M3. Pessoal, repara que isso daqui eu tenho quantidade de horas para montagem do tipo 1, quantidade de horas de montagem do tipo 2 e quantidade de horas de montagem do tipo 3. No final, eu tenho que saber qual é a quantidade de horas que eu tenho disponível para montagem. E eu sei que ela é num total de 6.000 horas. Só que eu não posso colocar igual a 6.000 horas, porque às vezes para que eu consiga fazer o custo da produção ser o menor possível, eu não vou precisar usar as 6.000 horas. Eu vou usar no máximo 6.000 horas. Então pode ser um pouquinho menos que 6.000 horas ou exatamente. Aí eu ponho o sinal de menor ou igual. Tá aqui. Você não pode pôr maior ou igual, você não tem disponível mais horas do que 6.000. O mesmo raciocínio você vai fazer para o acabamento. O acabamento do motor tipo 1, que você não sabe qual que é a quantidade fabricada, você sabe que demora 2 horas, 5
para cada um, 2 horas e meia. O motor tipo 2, 1 hora para cada um. A quantidade de motor tipo 3 você não sabe, mas você sabe que para fazer o acabamento dele, para cada um demora 4 horas. Então, eu tenho tempo para o acabamento do 1, tempo para o acabamento do 2 e tempo para o acabamento do 3. Você sabe que o máximo que você tem disponível é de 10.000 horas. Então, aqui eu ponho 10.000. Fechou aqui. Fechou aqui. Falta o último agora. O último é referente à demanda. Pessoal, a demanda é o quanto eu tenho que fornecer. Eu tenho um pedido de 900 mil reais em motores. Só que eu sei que parte desses motores eu fabrico dentro da empresa e parte eu vou terceirizar. Para o motor número 1, eu tenho uma demanda de 3.000. Ah, mas eu não preciso necessariamente fabricar os 3.000 dentro da empresa. Eu posso terceirizar parte deles. Então, olha bem a demanda. A quantidade que eu fabrico mais a quantidade que eu terceirizo do tipo 1 tem que ser igual a 3.000 unidades. Aqui você precisa prestar atenção no contexto. Eu não posso entregar um pedido com menos de 3.000 unidades, mas eu posso fazer isso com menos de 6.000 horas. Por isso é que eu coloquei um sinal de menor ou igual e aqui eu estou colocando um sinalzinho de igual. Agora aqui são 2.500 unidades. Modelo 1 mais terceirizo 1 tem que dar exatamente 2.500. É o que eu tenho que enviar para o meu cliente. E o último, fabrico o modelo 1, terceirizo o modelo 1, vai dar exatamente 6.000 unidades. Tá aí, rapaziada, fiz o exercício por inteiro, preste bastante atenção na hora de estudar e aquele forte abraço para todos vocês.